Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, graça e paz para todos vocês. Nesse momento tenho o prazer e a honra de poder trazer uma palavra nessa madrugada para o seu coração. Nesse momento eu gostaria de dizer para você que nós somos, na realidade, pedras em uma construção. E esta construção que está sendo edificada, ela é para Deus. Esta construção é um templo aonde o Senhor Deus vai habitar. E cada cristão que se rendeu a esse Deus maravilhoso, por meio de Jesus Cristo, é uma pedra nesta edificação desse templo magnífico para a habitação do Senhor Deus. Nós somos não somente igreja e não somente o corpo de Cristo, mas nós, enquanto cristão, individualmente, nós nos reunimos diante de Deus. Enquanto cristão que nos reunimos diante de Deus, é para nos tornarmos o templo do Senhor Deus. Todo cristão é como uma pedra. Todo cristão é como uma pedra. E a igreja é a casa espiritual que Deus está edificando. Se a igreja é a casa espiritual que Deus está edificando, cada cristão é um membro desta igreja. Cada cristão é uma pedra da construção dessa casa espiritual. E essa casa espiritual não é uma outra senão a casa de Deus. Esta casa é para Deus habitar nela. Falar disso, amado, é tão gostoso, tão bom, que a gente sente o poder de Deus, a graça de Deus. Saber que essa construção é para o Rei eterno por excelência habitar nela. O Senhor Jesus é o fundamento desta igreja. Aleluias. O Senhor Jesus, ele é o fundamento desse templo espiritual. Ele é uma grande pedra. Cada um de nós, cristãos, individualmente somos uma pequena pedra. E esta pequena pedra vai se juntando a outras pedras, que são os outros irmãos, que estão vivendo este poder, esta glória, que foram salvos por Cristo Jesus, para a construção desse templo para a habitação do Senhor Deus. É tão lindo quando nós ouvimos isso, quando falamos isso e quando sentimos isso e temos a responsabilidade que Deus vai sempre habitar em nós. Isso é o que diz na 1 de Pedro 2:5, está dizendo lá. Se houvesse a possibilidade de um cristão perecer, o templo de Deus se tornaria inútil praticamente. Porque os cristãos que Deus deu a salvação eterna para ele, estaria perecendo, perdendo a salvação. Aí no amanhã, esse crente se arrependeria e tornaria a voltar, e a pedra estava no local novamente. Que Deus é esse que faz uma casa de pedras imprestáveis, de pedras que se perde hoje e amanhã pode se achar de novo, de pedras que conseguem errar e sair da presença dele, conseguem se perder. E depois conseguem se achar. O nosso Deus não é um menino, nem um Deus de brincadeira. O nosso Deus está construindo um templo santo. Se você aceitou a Jesus como Salvador da sua vida e você tem a plena convicção que foi salvo, tenha certeza da sua salvação. A sua salvação não é brincadeira. Esse projeto divino na terra não é um projeto de brincadeira. Esse projeto divino na terra é um projeto de resgatar a vida que está vivendo arruinadamente fora dos caminhos do Senhor. Esse projeto divino na terra é um projeto de pegar cada pedra enquanto cristão e colocá-las em seus devidos locais, para que este templo fique construído, santo e puro, para a habitação do Criador de todas as coisas. Então que compreendamos isso e vivamos isso a cada dia para desfrutarmos do melhor de Deus. Então, portanto, amado e querido irmão em Cristo Jesus,
Se houvesse essa possibilidade do cristão se perder e depois se achar, Deus seria um Deus incompleto. Deus não seria um Deus imutável. E nem tampouco tinha nele a presciência de criar algo tão perfeito. Mas, ao mesmo tempo, ainda que tivesse a sua presciência de criar algo tão perfeito, ele teria falha em salvar esse algo que errou. Ele teria falha em resgatar essa pessoa que se perdeu. Mas o nosso Deus, ele não falha, ele não tem erro. Então, logo, se o nosso Deus, ele é santo e puro, o templo que ele constrói também é santo e também é puro. Se esse fosse o caso de Deus mudar de ideia, salvar o homem e depois jogar ele fora e depois salvar de novo, aí nós estaríamos arruinados, porque nós não teríamos um Deus verdadeiro. Nós teríamos um Deus falho. E a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, porque na sua palavra está escrito que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai te dar uma coisa e depois tomar. Uma coisa dada é uma coisa dada. A salvação é um dom de Deus, é um dom gratuito, é dado gratuitamente para que ninguém se glorie. Uma vez que ele te deu a salvação, você não perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Compreendamos isso. O templo, que é a construção espiritual do Senhor nosso Deus, é um templo imutável pelo Senhor nosso Deus. Se a casa é espiritual, então nenhuma pedra pode ser perdida. Se alguma pedra pudesse ser perdida, a casa espiritual estaria completamente com problemas, estaria em ruína, estaria sendo edificada inadequadamente. Mas o Senhor Deus jamais fará algo em ruína, jamais fará algo com problema, jamais edificará uma coisa inadequadamente. Tudo que ele faz é de modo adequado, porque ele é um Deus adequado. Que Deus em Cristo abençoe você e te cubra de bênçãos e do seu amor.